Graça e paz, Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de meditação à luz da Palavra de Deus. Quem vos fala aqui é o vosso irmão na fé, Avanço Mariano, diretamente de Moçambique, na África, concretamente na província de Manica, cidade de Chimoio. Querido, para você que está chegando pela primeira vez neste canal, eu quero desejar a ti boas-vindas e eu quero pedir que desde já você possa fazer a sua subscrição ao nosso canal, assim você estará contribuindo para aquilo que é o crescimento deste canal, no nome de Jesus. Acima de tudo, também ative o sininho de notificações para que você esteja a par de tudo aquilo que é vídeo que nós vamos trazer aqui neste canal, para a sua edificação, para o seu renovo e para o crescimento do reino de Deus nesta terra. Não se esqueça também, no nome de Jesus, de poder se você gostar desta mensagem, deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, assim você estará comprovando a YouTube que o vídeo aqui é um vídeo de relevância, o conteúdo é poderoso, é de relevância em nome santo de Jesus. Meus amados irmãos, para o dia de hoje, eu quero aqui falar convosco a respeito de um ponto muito interessante e uma questão que nasceu dentro do meu coração meditando a palavra de Deus. E a questão é, por que que muitos que professam a Cristo permanecem em pecado? Por que que muitos que professam a Cristo permanecem em pecado? Se nós formos a olhar para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela no livro de 2 de Coríntios, Paulo escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 5, lá no verso 17, a palavra de Deus, ela nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Paulo dá-nos a entender que antes de nós conhecermos a Cristo, nós tínhamos uma identidade, tínhamos um tipo de vida, tínhamos algo que nos identificava. E acima de tudo, o que mais nos identificava era como seres pecadores. Mas a partir do momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor Salvador, tudo aquilo que nós vivemos um dia é destituído e nós passamos a ser novas criaturas. Então a pergunta é, por que mesmo após termos recebido a Cristo como Senhor e Salvador, muitos crentes continuam vivendo em pecado, permanecem em pecado? Entenda, nós estamos aqui a dizer que um crente não pode pecar, mas estamos a falar concernente ao viver no pecado. Pecar e viver no pecado são coisas diferentes. E hoje eu quero partilhar contigo aqui 3 pontos essenciais do porquê que muita gente permanece em pecado. Fique atento e você pode tomar nota disso em nome de Jesus. Primeiro ponto, não temer a Deus, falta da graça e não compreensão do perigo do pecado. Entenda, muita gente, queridos, ela vive na ausência do temor a Deus. E quando nós não temos temor a Deus, nós nos entregamos a qualquer oferta que o maligno traz diante de nós. Falta da graça. Nós não compreendemos a graça que o nosso Senhor ele liberou para nós, para que nos despir, para nos desprover daquilo que é a vida pecaminosa e também o não conhecer o perigo do pecado. Entenda que muita gente, querido, vive, mas ela não sabe que o pecado é algo perigoso. Não sabe que a desobediência à vontade e à palavra de Deus é perigoso. E o preço disso é a morte. E alguém pagou, meus queridos irmãos, o preço pelo pecado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pagou a vida pelo pecado. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, Paulo diz que o preço do pecado é a morte. Muita gente não olha para isso. Muita gente olha para o pecado como algo normal. Ele pode fazer no momento que quiser. Mas nós temos que compreender que o pecado é perigoso em nome de Jesus. E você pode tirar um tempo para meditar nos textos que eu vou deixar aqui para você. Medite em Provérbios 16, versículo 6. Medite em Provérbios 3, versículo 7. Também olhe para Apocalipse 3, no versículo 15. E Provérbios 4, versículo de número 23. Segundo ponto do porquê que muitos permanecem em pecado.
confiança própria em si mesmo no meio das tentações. Entenda, todas as vezes que você confia em você mesmo diante das provações que você atravessa a cada dia, você está revelando que você não depende de Deus para nada. E toda pessoa que não vive na dependência do seu Criador está vulnerável a viver uma vida de prática pecaminosa. Entenda uma coisa interessante. Queridos, nós precisamos aprender a depositar a confiança totalmente em Deus. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, em meio às tentações, quando você se sente super crente, super convertido, super bíblico, super orador, quando você se sente super santo e que você está à altura de vencer qualquer que seja a dificuldade, a barreira que você vai atravessar, você estará entregue a viver uma vida pecaminosa. Eu quero que você medite em 2 de Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo de número 7. A palavra nos fala da confiança própria. Também, para concluir, eu quero falar aqui do terceiro ponto. O terceiro ponto do porquê que muitos permanecem em pecado é o pecado escondido em seu coração. Muita gente, queridos, não consegue se libertar do pecado e viver uma vida plena, agradável a Deus, porque essa gente, ela vive com pecados escondidos em seus corações. São pecados não confessados. São pecados que estão guardados lá há bom tempo. E é difícil você viver uma vida plenamente consagrada a Deus enquanto tiver pecados escondidos dentro do seu coração. Entenda só, a palavra de Deus, Salmos, o salmista vai dizer algo interessante no Salmos 32, versículo 5. Eu farei a questão aqui de ler contigo rapidamente, Salmos 32, 5. Escuta o que a palavra de Deus é que ela nos diz. Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Querido, não viva com pecados escondidos em seu coração. Confesse o teu pecado na presença de Deus. Fale com Deus, confesse o teu pecado, os teus pecados, os teus deslizes, confesse para Deus. Dobre o joelho, fala com Ele. Veja a declaração que Davi fala. Davi ele vai dizer assim, eu confessei o meu pecado diante do Senhor e não encobri nada. Queridos, há pessoas que selecionam o que confessar e o que não confessar. O que falar para Deus e o que não falar para Deus. Assim você estará vivendo e você estará permanecendo em pecado. Porque 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Mas se nós confessamos os pecados, Ele é fiel para poder perdoar o pecado que a gente praticou e a gente confessou. Vamos ler também aqui Salmos 38, Salmos 38, no versículo 3, em nome de Jesus. Salmos 38, versículo 3. Escuta, não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Entenda, quando você não confessa o teu pecado, quando você não exprime o pecado que está dentro do seu coração diante de Deus, você estará entregue para viver uma vida de tormento, uma vida de perturbação. Quando você não confessa os teus pecados diante de Deus, você estará se roendo por dentro. Ninguém pode pregar em paz com Deus enquanto tiver um pecado escondido. Você mesmo que você carrega um dom de adoração, você não pode adorar com o pecado escondido, porque aquilo não vai trazer paz no seu espírito. Então, eu quero aqui no nome de Jesus, o dia de hoje, terminar dizendo para você o seguinte: precisamos nos libertar do pecado enquanto cedo, para que o pecado não gere em você dureza.
todo pecado que você guarda por muito tempo acaba criando dureza, resistência à palavra de Deus. Aprenda a confessar o teu pecado quanto tempo. Saia do pecado. Abandone o pecado. Esta é uma vida que agrada a Deus. Ninguém pode agradar a Deus com pecados escondidos. Ninguém pode agradar a Deus confiando em si mesmo. Ninguém pode agradar a Deus sem temor a Deus. Então, querido, Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de recomendar este vídeo para mais alguém. Permita que mais alguém seja alcançado por esta mensagem em nome de Jesus. E você que chegou aqui, Deus abençoe você. Amém? E até a próxima.